Bora falar de Corinthians? Notícias do Corinthians aqui para vocês. E hoje teremos boas notícias. E tudo você vai ficar sabendo nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, tá? Todos os dias eu atualizo a vocês tudo o que está acontecendo no Corinthians. Então já se inscreve, deixa seu like que ajuda bastante a gente aqui na plataforma. Hypa o vídeo também, hein? Que a gente fica sempre no topo aqui no YouTube. E seja membro para conteúdos exclusivos. Gente, olha, tem muita coisa boa nesse vídeo, eu tô empolgada, porque Yuri Alberto, ele tá de volta. Agora, sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo, tá? Como eu falei pra vocês, Yuri Alberto tá de volta. E como eu falei nas outras plataformas, cara, a gente xinga o Yuri, a gente briga, a gente reclama do Yuri, mas que falta faz esse jogador para esse time do Corinthians, para esse elenco do Corinthians, cara. Porque como eu falei, ele é um jogador que ele perde muitos gols feitos, né? Isso que irrita um pouco o torcedor. Mas ele é um jogador que ele cria muitas jogadas, porque ele é um jogador de movimentação, é um jogador de explosão, então um jogador muito inteligente e que intensifica os outros jogadores que jogam ao seu redor, como por exemplo o Rodrigo Carro. Tá? É muito mais fácil o Garro jogar com o Yuri Alberto, por exemplo, do que com o Pedro Raul, né? Então, ele tá de volta, ele voltou a treinar com o elenco do Corinthians, normal, com bola, então tudo indica que ele volta no clássico contra o Santos. Obviamente, né, minutagens, o Fernando Diniz vai dar minutagens pro Yuri, óbvio, mas creio que uns 30, 40 minutos ele consiga jogar, atuar. E aí, gente, já é uma mudança absurda pro clássico. Ele gosta desse tipo de jogo, ele gosta de clássico, ele gosta de meter gol em clássico. Então, essa é a melhor notícia que a gente poderia ter nessa semana e o Yuri Alberto tá de volta. Agora, quem pode ser, gente, titular nesse clássico contra o Santos é o Memphis Depay. Depois de toda a novela, né, aqui, gente, eu tô gravando esse vídeo, às vezes eu nem acredito que o Memphis tá no Corinthians, tá? Depois de toda a novela que a gente aqui, todo dia eu trazia vídeo pra vocês, atualizando, sai, fica, sai, e finalmente o Memphis Depay, ele continua no Corinthians. E agora ele pode ser titular nesse clássico contra o Santos, tá? Ele que jogou 51 minutos no jogo contra o Coritiba. Como eu falei pra vocês, eu notei um Memphis Depay mais leve, mais solto, muito parecido com o Memphis que chegou em 2024, inclusive mais leve do que quando ele chegou em 2024, mais focado, tá? Então, acho que ele também se decepcionou muito, né, na Copa do Mundo, chegou machucado, não é fácil. Fez uma bela eliminatória com a seleção da Holanda e chega na Copa do Mundo mal fisicamente, machucado. Acho que frustrou bastante o Memphis Depay. E agora, gente, ele quer voltar ao seu prime, né? Que como foi aqui em 2024, principalmente. E eu notei ele contra o Coxa se movimentando mais, saindo da área, buscando o jogo. E nesse clássico contra o Santos, ele pode ser titular e pode ajudar bastante o time do Corinthians, né? Que vai jogar em Itaquera. Vai ser um clássico disputado, um clássico onde do outro lado também tem um jogador que é o Neymar, né? Então tem que se ligar assim no Neymar. Acho que o Neymar não tá no seu auge, o Neymar não tá na sua melhor forma física, a gente sabe de tudo isso, mas continua sendo o Neymar, acho que pode decidir numa bola, então tem que ficar de olho nele. Acho que o Barreal também do Santos é um jogador perigoso, tá? Então o Corinthians, ele tem que. O Fernando Diniz ele tem que botar o time pra cima do Santos, para amassar o Santos. Não pode deixar o Santos pensar em jogar bola dentro de Itaquera. Não pode de jeito nenhum dar espaço para esses caras. E também a gente vai falar sobre Rodrigo Garro, né? Que volta de suspensão. Gente, primeiro eu tô fazendo um resumo do que vai ser o jogo para depois falar o que o Fernando Diniz tá pensando em fazer para essa partida, beleza? Então, o Rodrigo Garro, ele volta de suspensão. Ele estava suspenso, né, no jogo contra o Coritiba. E assim, gente, o Rodrigo Garro a gente sabe que não vive uma boa fase, por mais que no ano ele tenha mais de 10 assistências, acho que é isso, mais de 10 assistências, mas a maioria dessas assistências, gente, são de bola parada, escanteios, faltas. O Garro, ele precisa chamar mais a responsabilidade, igual era em 2024. Chutar mais de fora da área, chamar a responsa, tentar muitas vezes dominar a bola, respirar, ver a situação do jogo. Eu noto que muitas vezes o Garro ele
quer tocar de primeiro, ele quer ter uma jogada mais rápida do que precisa, sabe? Então, o Garro, ele volta dessa suspensão, e eu acho que com esses dois jogadores que eu citei aqui, Yuri e o Memphis, voltando, o Garro, ele vai se intensificar, ele vai melhorar o seu rendimento, porque é muito mais fácil jogar com esses jogadores em volta, tá? Então, nesse resumo, nessa minha introdução desses três jogadores importantíssimos que a gente pode ter no Clássico de domingo, o que o Fernando Diniz, ele tá botando nos treinos, o que ele tá fazendo, botando em prática. Ele não vai mudar a estrutura do time, provavelmente ele não vai mudar a estrutura do time, né? Só ali no meio de campo que ele vai jogar ali com Ranieri, Alan, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Creio que o Carrillo não vai ser titular, né? Acho que o meio de campo ele fica mais consistente com o Alan em relação à marcação, então acho que o Carrillo pode entrar no segundo tempo, né? E o Diniz, ele quer um time mais intenso, ele quer um time que pressiona a saída de bola, ele quer um time que amasse o adversário, que não deixe o adversário respirar. Ele tem muito essa característica, né? Eu gosto muito dessa característica do Fernando Diniz. E aí, o que acontece? Com essa estrutura de time, gente, que o Diniz tá propondo contra o Santos, eu acho que o Corinthians é bem favorito nesse confronto, para sair com a vitória. E aí, já pensando também na Libertadores, contra o Estudiantes. Então, o Yuri ganhando minutos, o Garro voltando a jogar com o Yuri e com o Memphis, o Memphis voltando a ser titular no Corinthians. Eu acho que, a partir de agora, o que aconteceu de ruim nesse segundo semestre, com lesões, Pedro Raul, renovação de Memphis, novela interminável, eu acho que a partir de agora o Corinthians começa a ter realmente uma cara e poder sonhar com coisa grande agora nesse segundo semestre. Tá? Tanto fazer um brasileiro decente, um brasileiro ok, pensando sim em G4. A gente sabe que os times lá de cima eles vão tropeçar sim, então o Corinthians tem que fazer seu dever de casa, ganhar esse clássico, ganhar moral, porque dá para fazer sim um brasileiro decente e quem sabe a Libertadores da América, né, que é o sonho do Corinthians esse ano, por mais que tenha transfer ban, problemas financeiros, problemas administrativos, mas o Corinthians é o Corinthians e eu acho que eu tô com esperança que com esse time, com o Diniz, um time fechado, dá para sim sonhar com coisa grande. Agora, outra coisa também que eu queria falar com vocês aqui. Eu acho que eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui, mas eu vou repetir se eu já falei, tá? Jesse Lingard. O Diniz falou do Lingard, né? Ele acabou de perder o avô dele, que era um pai. Então, e, gente, isso mexe com a cabeça do ser humano. Tá? Aconteceu comigo recentemente, enfim, eu passei quase um mês sem gravar aqui para vocês e acontece, né? O ser humano ele não é um robô, ele não é uma máquina. Então, o Lingard ele tem tudo para dar a volta por cima e o Diniz ele quer recuperar o Jesse Lingard e ele tá testando o Lingard agora ou falso 9 ou de meio de campo, né? Como ele jogava no Manchester United. Até porque o Lingard ele não tem mais movimentação, ele não tem mais velocidade para jogar de ponta. Então, talvez, se o Garro ele não conseguir performar mesmo com a volta do Yuri e do Memphis, vale a tentativa do Jesse Lingard entrar nesse meio de campo aí, tá? Igual foi com o Zaccaria Labiade, né, que entrou no lugar do Garro alguns jogos, conseguiu gols, conseguiu fazer gols decisivos no lugar do Garro, mas aí infelizmente saiu da temporada. E por que não tentar o Jesse Lingard para essa posição? Então o Diniz ele falou que quer recuperar o jogador, quer recuperar o bom futebol, ele jogou muito bem um jogo de Libertadores, eu lembro, o Lingard foi o melhor em campo, na altitude, se eu não me engano. Então fez alguns bons jogos, então ele é um bom jogador, gente, não tem como, ele é um bom jogador sim. E o Diniz ele é bom em recuperar jogadores, tá? Então talvez o Lingard ele possa ser uma surpresa para esse segundo semestre. E eu espero sim que dê certo, porque ele é um grande jogador, tá? Agora falando do André. O André, que pode estar de saída do Corinthians, as negociações vêm avançando. Agora sim, cara, é uma piada esse valor pelo André. Acho que menos de 100 milhões de reais pelo André é um absurdo. Na minha visão, não sei vocês, comenta aqui embaixo se vocês acham que estou falando alguma besteira. Eu acho que o André ele vale mais que o Breno Bidon.
Hoje, eu acho que o André, ele vale mais que o Breno Bidon. Talvez o Bidon, ele seja um jogador mais talentoso, mas o André, ele tem uma maturidade para a idade dele que, cara, ele já tá pronto para jogar na Europa. Então, abrir mão de um jogador desse por 100 milhões, eu acho um erro, tá? Por mais que o Corinthians esteja precisando, por mais que o Corinthians esteja desesperado financeiramente, mas eu acho um erro abrir mão de um jogador desse por tão pouco dinheiro, né? Falando do mundo do futebol, obviamente. Então é isso, gente. Essas foram as notícias, as atualizações que tem. Eu venho falar mais do clássico aqui, né? Hoje ainda é quarta-feira, então ainda venho falar mais atualizações, qual time o Diniz está pretendendo escalar, que Memphis vai ser titular, não vai. Então todas essas atualizações eu vou trazer aqui durante a semana para vocês, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, muita gente assiste, eu vejo, não deixa o like, não se inscreve, pô, dá essa moral aqui pra gente, né? Então é isso, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!